Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 e começa agora mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para os nossos contatos. Anote aí o nosso WhatsApp, ó, 991637905 e também o telefone fixo aqui da TV Câmara para você entrar em contato aqui com a gente, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube. Acesse, curta e compartilhe nossas páginas. E também estamos ao vivo pelo streaming do nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, está aí na tela. E também no nosso site você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, os projetos em discussão, a pauta das sessões ordinárias, inclusive daqui a pouquinho às 5 horas. Temos a segunda sessão ordinária de 2020. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a sessão, porque agora vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, né? A atualização que foi feita hoje pela manhã pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, até hoje, 2 de fevereiro, terça-feira, são confirmados 42.124 casos positivos, né? Olha só, tivemos apenas 37 casos desde ontem. A gente vinha numa média aí de 200, 150, 250 casos por dia. Hoje, 37 novos casos. E, até o momento, infelizmente, 1.061 mortes confirmadas, sendo 3 mortes nas últimas 24 horas. Atualmente, temos 239 pessoas moradoras de Rio Preto internadas com síndrome respiratória aguda grave, dos quais 129 já são Covid confirmado e desses 66 estão em UTI. Uma boa notícia hoje é que a taxa de ocupação do município caiu para 65%. É alto, mas bem abaixo dos quase 76% de ocupação da semana passada, o que levou Rio Preto para a fase vermelha do Plano São Paulo, isso para após as 8 horas da noite em dias de semana e aos finais de semana, né? No dia de semana, horário comercial, estamos na fase laranja. É isso aí, em todo o planeta, 103.300.000 infectados, 2.236.000 mortes. E no Brasil, o número de infectados já é de 9.229.000, com 225.100 mortes. Tá aí os dados Covid desta terça-feira, dia 2. Vamos lembrar que a gente está ao vivo aí mais uma vez, se quiser participar aqui com a gente. O nosso WhatsApp aí é o 991637905. Bom, vamos seguindo aqui, porque quem acompanha aí o nosso programa aqui sabe que há quase um ano a gente tem se esforçado aí, trabalhado para levar até você informações sérias e seguras, sempre trazendo fontes confiáveis, tudo aí na tentativa de desmontar essa nefasta rede de fake news, negacionismo, terraplanismo e toda a sorte de bobagens aí que a gente, infelizmente, lê em redes sociais e aplicativos de mensagens. E por isso hoje a gente convidou para nos ajudar nessa tarefa aí, melhor do que ninguém, o professor titular do Departamento de Química da Unicamp, o Luiz Carlos Dias, que é também membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. E também, acho que indignado aí de tanta barbaridade que se vê por aí, o professor começou a gravar vídeos para redes sociais combatendo a desinformação. O professor que está aqui no Zoom com a gente vai falar um pouquinho desse trabalho aí de desmontar fake news e ajudar a gente a esclarecer alguns pontos aqui. Professor Luiz Carlos Dias, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, professor. Eu agradeço aí pela sua
atenção em nos atender. Queria que o senhor falasse primeiro dessa sua verve aí de começar a gravar vídeo, essa iniciativa de gravar vídeos. Inclusive, eu até já exibi um dos vídeos do senhor aí, falando de vacina. Como que veio essa ideia, professor? Alexandre, foi realmente uma questão de indignação, né, com tudo aquilo que nós estamos acompanhando desde o início dessa pandemia. Eu já atuava, né, na força-tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, lá desde o início, né, desde março, em várias frentes, mas uma das frentes que eu considero mais importantes e relevantes nesse momento é exatamente essa de conversar com a população, de esclarecer a população sobre os vários aspectos, né, da pandemia, particularmente relacionados à área de medicamentos, né, e agora de vacinas. E nós chegamos no momento em que nós estamos começando a receber as primeiras doses das vacinas aprovadas em fase 3, né? Hoje nós temos 2 vacinas aqui sendo já distribuídas para a população, a Coronavac e a vacina de Oxford, né? Que está sendo trazida pelo governo federal, a Coronavac trazida pelo governo do estado de São Paulo. E esse início de campanha de vacinação em massa, embora ainda com muitas, né, poucas doses de vacinas, nós observamos assim uma proliferação nas redes sociais, nos aplicativos de WhatsApp, né, de Twitter, YouTube, Facebook, Telegram e outros, uma chuva, né, uma cascata enorme de notícias falsas, de fake news, de muita desinformação, né, com relação às vacinas. Então, são muitas notícias publicadas nesses veículos, como se elas fossem informações reais, né? E o Brasil hoje, Alexandre, infelizmente, é um ambiente propício, né, para o espalhamento disso que nós chamamos de vírus da fake news, né? E a gente, né, nós todos, cientistas, pesquisadores, jornalistas, né, vocês, jornalistas de ciência, enfim, nós temos que perder um tempo danado combatendo essas desinformações, essas fake news, porque infelizmente falta muita informação, né? Há um descompasso muito grande no combate à pandemia lá desde o início, e aí como nós temos assim uma deficiência na formação, né, e uma deficiência numa mentalidade mais crítica, nós temos esse cenário então de que as pessoas recebem as notícias e elas transmitem aquelas notícias sem checar as fontes, sem checar as evidências, sem buscar um aprofundamento no assunto, né? E as pessoas acabam passando essas informações adiante. E nesse contexto nós temos esse crescimento enorme, né, das pseudociências, que não possuem as evidências científicas necessárias para corroborar as ideias, né? E o crescimento das fake news. Isso afeta muito a ciência e afeta a vida das pessoas. Sem dúvida. Professor, que dica que o senhor dá para a pessoa comum, aí, o cidadão comum, quando recebe no WhatsApp, por exemplo, porque as fake news, elas vêm bem escritas, vêm ali como se fosse mesmo coisa séria, às vezes com depoimento de pessoas ali dizendo que é médico e tal. Como que as pessoas podem buscar uma informação para saber se aquilo que ela recebeu é verdade, é mentira, é uma fake news? Que dica que o senhor dá? Elas têm que procurar, por exemplo, a fonte, né? Sempre identificar, por exemplo, se a pessoa que está falando se identifica, coloca um nome, porque às vezes o fato, viu, Alexandre, de ter usar um jaleco branco, né? Eles usam, muita gente transmite, né? Tenta transmitir credibilidade usando um jaleco branco ou dizendo que tem um título de doutor. Sim. Mas infelizmente nós sabemos, né, que o fato de usar um jaleco branco ou ter um título de doutor não necessariamente transmite ética e não deveria transmitir credibilidade. Então as pessoas têm que checar as fontes, né, procurar confirmar, por exemplo, com outras pessoas, né, com quem elas confiam, em quem elas confiam, por exemplo, se aquela notícia ela é verdadeira ou não. Hoje é possível, por exemplo, você procurar na internet, né, evidências sobre determinadas notícias. Há vários órgãos, por exemplo, de imprensa, há vários órgãos públicos, né, de instituições públicas hoje que estão devotados, inclusive, né, a desbancar e a desmentir essas fake news. Então, é possível, sim, procurar as informações. Então, antes de espalhar, antes de disseminar, por exemplo, é extremamente importante que a pessoa tenha certeza de que aquilo que ela está transmitindo para outras pessoas ou em outros grupos, independente do aplicativo, seja fato, né, seja concreto, seja real, porque senão há um risco enorme, né, de estar transmitindo desinformação e mentiras. Pois é, e o pior é que muita gente, às vezes, nem até vê que não é verdade, mas poderia ser, né? E encaminha, às vezes, na brincadeira ali para grupos e acaba atingindo o objetivo
de disseminar aí a desinformação. Ô, professor, fala um pouquinho de vacina. Eu sei, o primeiro vídeo, se eu não me engano, o senhor falou muito de vacina, inclusive da questão aí da informação de deformação de bebês. Queria que o senhor falasse sobre isso, da segurança das vacinas. Olha, as vacinas, todas aquelas que forem aprovadas em fase 3 pela Anvisa, né, que é o nosso órgão regulador, elas são seguras, elas são eficazes. Essas vacinas vêm sendo estudadas aí desde o início do ano, particularmente para a Covid-19, mas as plataformas que são utilizadas, né, elas são plataformas que já vêm sendo estudadas há décadas, né? Tanto as vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, como as vacinas de adenovírus, né, que são os vírus que causam resfriado em chimpanzés ou em humanos de Oxford, do Instituto Gamaleya da Rússia ou da Janssen, elas são bastante conhecidas, já foram estudadas para várias outras doenças como dengue, chikungunya, câncer de próstata, ebola, MERS, SARS. A própria vacina Coronavac, ela é uma vacina extremamente segura porque ela usa uma plataforma que é um vírus inativado, vírus morto. É uma vacina que nós já conhecemos desde uma tecnologia que nós já conhecemos desde a década de 50. A própria vacina da influenza, ela usa, né, essa tecnologia de vírus inativado, de vírus morto. Então, essas vacinas foram estudadas, né, desde as fases pré-clínicas em pequenos animais. Lá já se observou, por exemplo, que elas não tinham nenhum tipo de efeito prejudicial para os animais, porque muitas outras plataformas vacinais, Alexandre, elas já nem evoluíram para as fases em seres humanos, porque elas pararam na fase em animais, tá? Elas já apresentaram, por exemplo, algum tipo de efeito de toxicidade, algum prejuízo para os animais, elas já pararam ali, não evoluem. Então, aquelas que evoluíram para as fases 1, 2 e 3 em seres humanos, elas foram estudadas em milhares de voluntários, e a segurança ela é sempre um aspecto extremamente importante, sabe? É sempre o aspecto principal em todas as vacinas. Antes de você estudar a eficácia da vacina, que é estudada na última fase, a fase 3, essa candidata vacinal ela passa por estudos de segurança na fase 1, na fase 2 e na fase 3, e inclusive depois que ela começar a ser usada na população, ela ainda vai continuar sendo avaliada com relação à segurança. Então, todas essas candidatas vacinais aí que estão sendo aprovadas, né, da Pfizer, da Moderna, a Coronavac, a vacina de Oxford, né, a Covishield, essa vacina da Janssen, que parece ser muito boa em uma única dose, assim como a vacina da Rússia, também Sputnik V, que acabaram de divulgar os resultados hoje. Então, essas vacinas elas são sendo avaliadas, né, pelas agências regulatórias em que o rigor é muito alto, é muito elevado para aprovar uma vacina. Elas podem ser usadas pela população, independente da nacionalidade, né? E as vacinas, só para lembrar, elas são a nossa melhor ferramenta, a nossa melhor estratégia para combater, para nós sairmos dessa pandemia, para nós combatermos o vírus que causa a Covid-19, que, como você citou aí no início, né, do seu programa, já matou mais de 2,2 milhões de vidas no planeta e pouco mais de 225 mil pessoas aqui no país. Sim. Professor, aí as informações, né, começam a ser distorcidas. Mas uma vacina demora décadas, essa foi muito rápida, fizeram de qualquer jeito, deforma bebê, implanta chip, altera DNA. Queria que o senhor desmontasse essas informações. Primeiro, do muito rápido, que tem uma explicação, o senhor já até falou aí por que ela veio tão rápido, né? Sim, elas foram desenvolvidas rapidamente, primeiro, porque é uma pandemia, afeta o mundo inteiro. O sequenciamento do genoma foi feito rapidamente e o sequenciamento do genoma permitiu, por exemplo, que várias plataformas como essas de adenovírus que eu citei e de RNA mensageiro usassem um pedacinho, um fragmento do material genético do vírus para ajudar na indução da resposta. Muito investimento, muitos pesquisadores, as fases, né, 1, 2 e 3 sendo feitas de forma paralela, como nunca antes na história da ciência, muitos voluntários em todas as fases, e esse é um dos pontos que mais atrasa o desenvolvimento de vacina, gente, muitos voluntários, né, e para todas as candidatas vacinais. Depois, as fases 3, elas utilizaram, por exemplo, muitos voluntários em países em que o vírus está circulando, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, né, então isso tornou o desenvolvimento também mais rápido, certamente, porque você precisa ter o vírus circulando para você poder ter pessoas infectadas, foi o que aconteceu aqui. As agências reguladoras também fizeram uma avaliação mais rápida, né? Então, ao invés de avaliar todos os pacotes das fases pré-clínicas, fase 1, 2 e 3, tudo junto, foram analisando já, à medida que os resultados foram sendo
obtidos. As desenvolvedoras de vacinas também deixaram milhões de doses prontas, coisa que nunca aconteceu, foi um investimento de risco, né? Você vê aí que assim que elas foram aprovadas, as doses já estavam aqui sendo utilizadas. Isso nunca aconteceu na história da ciência. Então, a ciência também avançou muito, Alexandre, nos últimos anos. Hoje, a nossa expectativa é de desenvolver vacinas e até medicamentos mais rapidamente. Você não pode comparar com vacinas que foram desenvolvidas, né, há décadas atrás, que levaram 4, 5, 10, 12, 20 anos. Entendeu? Vai ser rápido para todas as doenças? Não, porque cada doença é diferente, cada doença tem um desafio. Mas, particularmente para essas doenças virais, né, como é o caso da Covid-19, o que se espera é realmente que essas plataformas possam ser adaptadas rapidamente sempre para os vírus que vão surgindo, né, para os novos vírus que vão surgindo. Então, a tendência é realmente fazer um desenvolvimento mais rápido. Vacinas, elas não causam doenças, gente. Que elas estão propostas, né? Elas são preparadas exatamente para prevenir doenças ou para tornar as doenças mais brandas, mais leves. Então, essa história de que vacinas causam doenças é ficção. Alguns poucos efeitos adversos você pode ter no local da aplicação, né? Uma dor de cabeça leve, uma febre leve, um cansaço muscular, uma fadiga muscular que pode durar 1 ou 2 dias e você controla com antitérmicos, né? Ou analgésicos facilmente. Vacinas não alteram o DNA, porque para alterar o DNA os princípios ativos precisariam entrar no núcleo das células. O núcleo das nossas células ele está muito bem protegido lá dentro das células, né, por uma membrana chamada carioteca. Então, a maior parte dessas vacinas nem passa perto do núcleo, então não tem como atingir o nosso DNA. E aquelas que são baseadas em DNA, como essas de adenovírus, um fragmento de DNA, elas podem até entrar no núcleo, mas são retiradas delas as informações que elas precisam, como se fosse um código para elas alterarem o DNA. Então, não tem a menor possibilidade de alterar o DNA. Vacinas não causam deformações em bebês. Vacinas salvam milhões de vidas por ano, né? Cerca de 3 a 4 milhões de vidas por ano, 4 a 5 vidas por minuto, né? Vacinas não contêm talidomida, então ninguém precisa ficar preocupado que só porque elas foram desenvolvidas mais rapidamente elas vão causar prejuízos. Elas não contêm chips também para controlar os nossos passos, né? Há essa fake news de que vacinas contêm microchips, né? Inclusive na forma de plasma, que a gente não consegue, os cientistas não conseguem entender bem nem a plausibilidade dessa fake news. Teria que ser líquido o chip, né? Isso, teria que ser líquido, porque seria exatamente na forma de plasma. Então, que essa vacina, então, através desses microchips, enviaria, através das antenas 5G, informações para uma nave espacial que está aí, né, circulando o planeta Terra, e de lá eles conseguiriam, por exemplo, ninguém sabe quem, enviar doenças através dessa tecnologia 5G. Isso é realmente uma loucura, gente, entendeu? Sim. Nós já somos controlados, todo mundo que tem CPF, cartão de banco, isso que eu ia falar. Banco, internet, celular, um iPad, um computador como esse aqui, nós já somos controlados de todas as formas, não precisa desse controle, e não há, obviamente, nenhuma chance de enviar, por exemplo, doenças através de uma tecnologia 5G. Então, são doenças, essas vacinas também não causam autismo, né? Isso já está mais do que comprovado com estudo com mais de 700 mil crianças de que não há nenhuma relação causal entre as vacinas e casos de autismo em crianças. Muito pelo contrário, gente. Nós melhoramos a nossa qualidade de vida, a nossa expectativa de vida, que um século atrás era de 35 anos, hoje para em torno de 72, 75 anos. Com as vacinas nós erradicamos a varíola do planeta. Varíola que matou 350 milhões de pessoas no século XX. Nós não temos varíola desde 1979. Graças à varíola nós controlamos meningite, poliomielite, sarampo, cachumba, tétano, rubéola, difteria, várias outras doenças. Então, nesse momento, nós precisamos acreditar nas vacinas, porque as vacinas vêm para salvar vidas. Agora, nós sabemos o que o vírus causa, né? O vírus já matou mais de 2 milhões e 200 mil pessoas, já matou mais de 225 mil pessoas aqui no Brasil. Já não é mais só uma questão de sobreviver ou de morrer, porque o vírus causa várias sequelas no coração, nos pulmões, né? Causa danos neurológicos e danos assim em outros órgãos como o intestino, rins, né, o fígado. Então deixa várias sequelas, muitas delas irreversíveis. É com o vírus que nós temos que nos preocupar, gente, não com as vacinas. Elas estão aqui para salvar vidas. Perfeitamente. Professor, bom, até sobre o vigiar, a gente já tem o Google aí que faz isso, né? A gente viu agora o vazamento aí então não precisa ficar com medo do chip, que a gente já é vigiado. Professor, o senhor falou da Sputnik 5, hoje foi divulgado aí os testes de fase 3, né? Acho que 96%, 97% de eficiência, uma vacina que já é aplicada em vários países, inclusive na Argentina. No Brasil, um laboratório tentou entrar
com o pedido de liberação na Anvisa, foi barrado porque não teve fase 3 no Brasil. Diante da situação emergencial que a gente vive, não seria o caso de pular essa fase 3 e trazer essa Sputnik, que parece que tem em grande quantidade aí pelo mundo? Olha, essa é uma decisão que deve ser da Anvisa, né, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que nós vimos hoje foi o resultado da Sputnik. A Sputnik V, ela está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia, né, Alexandre? Ela apresentou uma eficácia de 91,6%. 91, isso. 91,6%. São resultados ainda preliminares que foram divulgados hoje, inclusive, né, após Sim. 2 doses. Também é uma vacina em 2 doses com intervalo de 21 dias. Né? Eles analisaram aí cerca de 20 mil voluntários, mas o estudo ainda continua. Mas os resultados são bastante interessantes porque eles mostraram, inclusive, uma eficácia contra casos moderados e graves da doença. Tá? Isso aí também é muito interessante. Eles, inclusive, analisaram resultados bem interessantes para pessoas acima de 60 anos. Os efeitos adversos foram leves, né? aqueles efeitos adversos normais. Ela ainda não está sendo testada em fase 3 no Brasil. A Anvisa está analisando um pedido, né, para que os ensaios sejam feitos no país. Sim. Então, a partir do momento que o ensaio de fase 3 começar a ser realizado no país, aí nós podemos sim começar a analisar um pedido de uso emergencial, né, para poucos grupos. Agora, o registro é só realmente, eu acredito, depois que o estudo estiver sendo já finalizado no país, né? Concluído, né? Muito Agora, bom. Certamente, Alexandre, só para confirmar para você, nós tivemos outro resultado também da vacina da Janssen, né? Sim. Que apresentou uma eficácia também bastante interessante, em torno de 66% aqui na América Latina. E uma dose, né, se eu não me engano. Oi? Uma dose apenas, né, da Janssen. Isso é que eu ia finalizar. Ela é em uma única dose. Ela usa, o que é interessante, a mesma tecnologia da vacina Sputnik V. Ela usa adenovírus humano, um dos adenovírus humanos. É um vírus que causa resfriado em humano. Só que a vacina da Rússia, ela usa 2 adenovírus, uma dose com um adenovírus e a segunda dose com o segundo. É muito interessante essa da Janssen, né? É claro que depende muito da quantidade de vírus que tem ali, provavelmente, para dar essa resposta diferente da vacina da Rússia, mas é muito interessante porque ela é uma única dose. Isso aí, para uma estratégia de vacinação em massa da população, ela principalmente no cenário em que nós não temos vacinas, né, porque nós temos muito poucas vacinas hoje, nós precisamos de milhões de doses de vacinas aqui, essa pode ser uma alternativa bem interessante aí. Agora tem que ver, né, tem que negociar e tem que também, essa vacina sendo analisada e sendo estudada, por exemplo, sendo aprovada pelas agências regulatórias ou dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou do Japão, ou da China, ela pode, inclusive, ser solicitada o uso aqui no Brasil, no país, né? Sim. Então, talvez seja uma vacina aí bastante interessante, porque para sair dessa pandemia, Alexandre, nós certamente vamos precisar de todas as vacinas possíveis. Nós precisamos pensar em algo em torno de 380 milhões a 400 milhões de doses, porque você tem que ter em mente de que sempre há um pouco de perda de vacinas, né? Ou por quebra de frascos, ou por problemas na manutenção, na temperatura, né? Então, ou por contaminação dos frascos, ou por perda de doses mesmo. E essas vacinas, né, se você pensar na vacina de Oxford e da Coronavac, elas vêm em frascos de 5 ml, que tem 10 doses, cada dose é 0,5 ml. Então, os postos de saúde, os locais de aplicação, têm que se programar, por exemplo, para, ao abrir o frasco e aplicar a primeira dose, que as outras doses sejam aplicadas no período de 8 a 10 horas, no máximo, né? Então, isso está na bula das vacinas. Não pode passar desse tempo, senão pode correr risco de perder a validade da vacina, né? Então, sempre há perdas. Então, considerando aí, digamos, 10% de perdas, se você tiver 400 milhões de doses, você perde aí em torno de 40 milhões, você ainda tem 360 milhões que dá para vacinar 180 milhões de brasileiros. Nós vamos ter que vacinar para sair dessa pandemia algo aí em torno de 160, 180 milhões de brasileiros. Pois é, isso que o senhor falou é só para o Brasil, né? E pensar em escala global, então, imagina 1 bilhão de doses aí. No planeta inteiro, hoje, nós somos 7,8 bilhões de pessoas, né? Então, se você pensar aí em vacinar, por exemplo, 70% da população mundial, você vê o tanto de doses que nós vamos precisar, porque a maior parte dessas vacinas, elas envolvem 2 doses, né? Sim.
Sim. Uma última coisinha de vacina para a gente avançar para outro assunto. Parece também que a rapidez das vacinas é que o coronavírus já era conhecido há muito tempo dos cientistas, né? De MERS, SARS, o que teve foi uma variação dele, é isso? Estou enganado ou não? Eram outros coronavírus, né? Eram outros coronavírus que causavam, por exemplo, SARS e MERS. Então, as vacinas, elas estavam sendo desenvolvidas, as de Oxford, a da Janssen, mesmo a da RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna, para essas outras doenças, né? Mas não só SARS e MERS, mas também Ebola, chikungunya, Zika, câncer de próstata. Então, e elas permitem, por exemplo, elas são plataformas tão flexíveis que elas permitem, por exemplo, que basta você trocar o material genético daquele novo vírus, por exemplo, e aí você tem uma plataforma para uma doença que eles chamam, inclusive, de doença X, onde basta você trocar o material genético e você trata aquela nova doença. Então, ela foi sendo desenvolvida já para SARS e MERS, só que SARS e MERS nunca viraram pandemia, né? Sim. Elas foram controladas com as medidas, por exemplo, de hábitos de higiene, uso de máscara, distanciamento físico. Então, o vírus ele não era tão transmissível como é o vírus agora do SARS-CoV-2, embora, por exemplo, eles fossem até mais letais. Sim, ligeiramente mais letais, né? Felizmente, eles não foram tão transmissíveis. Felizmente. Então, quando elas já vinham desenvolvendo essas plataformas, aí o que chegou agora na Covid-19 foi usada, né? Aproveitada essa plataforma para usar o material genético da proteína externa desse novo vírus, que ela é ligeiramente diferente da proteína externa, né? Que a gente chama de spike ou espícula, que é aqueles espinhos, né? O vírus é aquela bolota, né? Uhum. E lá na parte de fora você tem aqueles espinhos. São aqueles espinhos que ele usa para encaixar no nosso organismo. Então, as proteínas que tem ali, que são substâncias químicas, elas são tiradas um pedacinho, um pouquinho delas, um fragmento delas, e colocada nessa plataforma de vírus que causa resfriado, entendeu? É engenhoso, é fantástico. Aí o nosso organismo vê aquele pedacinho lá e identifica como um inimigo, né? Como um corpo estranho. E aí produz a resposta de anticorpos. Aí passa um tempo, o organismo joga aquilo fora, né? Aquele pedaço de vírus, joga os anticorpos estão ligados lá tudo fora, elimina. E aí, quando a pessoa tiver contato com o vírus real, o SARS-CoV-2, aí o sistema imune identifica, né? Opa, eu já vi um pedacinho lá, e aí identifica como um invasor, como um inimigo que tem que ser combatido. Aí vai lá e produz os anticorpos para neutralizarem aquele vírus. Então, na verdade, a gente engana, né? Nós treinamos o nosso sistema imunológico para combater aquele corpo estranho, digamos assim, que está sendo inserido ali no organismo. Então, aí basta modificar as plataformas e você tem uma vacina para uma determinada doença. Por isso que eu falei também que provavelmente para essas doenças assim virais, né, principalmente as respiratórias, nós vamos desenvolver vacinas mais rapidamente no futuro. E principalmente utilizando essas plataformas de vírus, de adenovírus, né? Ou de RNA mensageiro, que vão ser as plataformas do futuro, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Só para registrar, a vacina da Janssen está sendo testada em voluntários aqui em Rio Preto pelo Hospital de Base e Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto. Professor, vamos rapidinho aí mais um tema. O senhor falou da imunidade, de como funciona a vacina. Essa memória imunológica vale para quem já teve a doença de verdade? Porque falam, cai o anticorpo com o tempo, mas a memória imunológica é preservada? Olha, ela deve ficar assim, só que nós não sabemos, nós não temos assim ainda, não tivemos ainda tempo, né? A ciência não teve tempo de ter duas respostas. Primeiro, quanto tempo dura a resposta de proteção, a memória imunológica, por exemplo, de pessoas infectadas, pessoas que pegaram o vírus? A resposta ela parece ser diferente dependendo do caso, dependendo da gravidade da Covid-19, dependendo do quadro da pessoa. Mas, normalmente, em média, ela leva assim, de 3 a 6 meses. Tá? É a resposta de proteção. Depois disso, por exemplo, depois de 3 meses, a pessoa pode ser reinfectada. Nós já temos vários casos de reinfecção aí descritos. Normalmente, os casos de reinfecção, eles são casos mais leves, né? Ou raros são os casos em que pode ser um caso mais grave. Mas acontece que ao ser reinfectado, mesmo pegando casos mais leves, você ainda pode transmitir, porque você ainda tem uma carga viral. Então, mesmo as pessoas que já pegaram Covid, elas não têm um passaporte de imunidade, elas devem continuar tomando todos os cuidados, distanciamento físico, uso de máscara, né, hábitos de higiene, porque para evitar que pegue, principalmente depois de 3 meses, e também para evitar que transmitam.
A resposta das vacinas de proteção, ninguém ainda sabe no planeta, né? Porque as vacinas estão começando a serem aplicadas na população real agora. Então, nós precisamos aí de um tempo, né, para ter uma ideia de qual vai ser essa resposta de proteção, se ela vai ser uma resposta mais duradoura, se ela vai demorar, por exemplo, mais do que 1 ano, 2, se a gente vai precisar tomar uma dose, por exemplo, de reforço só daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou se ela vai ser uma resposta curta. Então, essa é uma dúvida que a comunidade científica ainda tem. Nós também ainda não sabemos como vai ser o comportamento das vacinas em virtude das novas variantes do vírus, né, desses novos mutantes que estão surgindo. A gente sabe que o vírus está se tornando um pouco mais transmissível, tem variantes, tem cepas do vírus que estão circulando aí no Reino Unido, né, nos Estados Unidos, mesmo aqui em Manaus, na África do Sul, e que aparentemente elas estão se tornando mais transmissíveis. Isso por si só já é horrível, né? Porque se o vírus se torna mais transmissível com o comportamento humano, né, que nós estamos acompanhando aqui, pessoas que não respeitam muito o distanciamento físico e o uso de máscaras, ele vai se espalhar mais pessoas vão ser infectadas, que vão infectar mais pessoas, e aí mais gente procurando hospital, mais gente sendo internada, mais gente internada em UTI, mais óbitos nós teremos, e o vírus não precisa nem ficar mais letal, ele só basta ficar mais transmissível. Se ele eventualmente ficar mais letal aí, mais transmissível, aí vai ser bem caótica a situação. É por isso, Alexandre, que é fundamental iniciar uma campanha de vacinação em massa e não deixar parar a campanha de vacinação em massa, porque nós precisamos vacinar o maior número de pessoas possível no menor período de tempo, né? Infelizmente, hoje, nós não temos vacinas, né? Nós temos hoje, de fato, cerca de 12 milhões de doses em território nacional, sendo que já começaram a ser distribuídas, né? São 10,1 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões da Covishield, né? E nós precisamos de mais vacinas, né? Para você ter uma ideia, nós vamos precisar de algo em torno de 360 milhões de doses aí, nós estamos muito longe. E aí, conscientizar a população brasileira da importância de uma alta adesão à cobertura vacinal, né? A campanha de vacinação em massa, para que as pessoas possam tomar a vacina, tomar a primeira dose, voltar a tomar a segunda dose da mesma vacina, sempre, não pode misturar vacinas, mas é fundamental que nós tenhamos aí uma cobertura vacinal, né, muito ampla, e para isso nós vamos precisar combater o movimento anti-vacinas, né, combater o negacionismo científico e esclarecer a população brasileira sobre a importância de uma campanha de vacinação em massa para que a gente possa definitivamente, né, começar a sair dessa pandemia que já está se arrastando desde março. Já deu, né? A situação, já deu, né? A situação ela está piorando. Infelizmente, nós não temos tratamento realmente eficiente, né? O tratamento precoce ele não funciona, ele não está ajudando. Isso que eu ia perguntar para o senhor também, até sei que o senhor está com o tempo aí meio estourado, mas vamos rapidão então aqui, tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, essas coisas que queria que o senhor falasse sobre isso. E antes também já vou emendar, uma vez vacinada a pessoa, ela transmite, ela continua transmitindo ou ela só está imune? Não, a pessoa ela pode ser infectada e pode ter, por exemplo, aquele efeito de proteção de não pegar o vírus, de não ser infectada, vamos supor, ter contato com o vírus, mas não ser infectada. O vírus dá uma resposta esterilizante. Mas ela pode ser infectada e ela pode ficar assintomática ou pegar um caso muito leve, mas ela tem carga viral, ela pode transmitir, né? Certamente. Okay. Tá? Todos aqueles infectados, eles vão poder transmitir. Mesmo que tenha uma vacinado. Mesmo vacinado, sim, porque essas vacinas, Alexandre, elas não foram desenvolvidas para serem esterilizantes, ou seja, para evitar que você pegue o vírus, que você seja infectado. Não, o principal objetivo de todas essas vacinas, primeiro, uma parte das pessoas não vai pegar o vírus, mas a outra parte vai pegar o vírus. Só que aqueles que pegarem vão ter casos mais leves, não vão precisar de hospitalização, não vão ter morrer, casos graves, consequentemente não vem a óbito. Esse é o primeiro objetivo de todas essas vacinas, é diminuir complicações graves, né? Okay. Então, esse é o primeiro objetivo, tá bom? Agora, se a pessoa pega o vírus, mesmo que ela seja assintomática, ela vai poder transmitir. Sem dúvida nenhuma. Então, tratamento precoce, professor, cloroquina... Tratamento precoce, olha, infelizmente, Alexandre, cada dia surgem mais evidências, né, muito sérias, muito preocupantes com relação ao uso desses medicamentos sem comprovação científica, né? Particularmente cloroquina, hidroxicloroquina, a ivermectina, né? Então, são vários casos de médicos hoje, de associações médicas relatando efeitos colaterais graves, complicações graves em pacientes que usaram o tratamento precoce, né? Incluindo casos de distúrbios mentais, casos de infecção de pessoas que tomaram cloroquina em casa e pegaram a Covid. Então, assim, infelizmente, né,
não funcionou em nenhuma das fases, né? Nem nos casos mais graves, nem nos moderados, nem nos leves, nem nos mais leves. E hoje nós estamos vendo assim, várias associações médicas nacionais, internacionais, já rechaçando, né? Exatamente porque acumulam-se cada dia, né, mais e mais evidências de que esses medicamentos causam danos, né? Eles não têm eficácia, eles estão levando a uma piora da pandemia, inclusive, porque as pessoas, quando usam, ficam com aquela falsa sensação de segurança e de proteção, né? Inclusive, o próprio autor do trabalho da cloroquina, ele admitiu publicamente os erros no estudo dele, né? Reconheceu os erros, lá, né? Pediu desculpa, o francês, o Didier Raoult. Mas só que o mal estava feito, né? Então, um levantamento, eu não sei se você chegou a acompanhar agora, um levantamento que foi feito pelo IBGE, inclusive com o próprio Ministério da Saúde, mostrou que 10 municípios brasileiros, que têm mais de 100 mil habitantes, que distribuíram esse kit com medicamentos, 9 desses 10 registraram uma taxa de óbito por Covid-19 mais alta do que a média estadual. Eu não lembro de todas as cidades, mas eu lembro de Goiânia, de Campo Grande, de Natal, Cuiabá, Jundiaí, aqui pertinho, e Itajaí lá em Santa Catarina. Itajaí foi uma cidade que, desde o início, né, o prefeito lá é médico e ele recomendou... Teve o kit Covid lá, né? Isso, ele distribuiu o kit Covid e, inclusive, ele distribuiu cânfora e foi aquele que teve o tratamento com ozonioterapia retal, né? Então, Itajaí é uma cidade que apresenta uma taxa de óbito, de mortalidade, próxima de 60% mais alta do que a média do estado. Então, realmente, infelizmente, né, porque valeu a pena estudar esses medicamentos, valeu, mas nós estamos desde março falando e a situação não vem melhorando, ela muito pelo contrário, ela vem só piorando, o vírus vem ficando cada vez mais agressivo no sentido de se tornar mais transmissível, né? Você vê o que está acontecendo em Manaus, em Porto Velho, vai acontecer em outras cidades. É claro que as pessoas elas têm o direito de usarem os medicamentos, é uma decisão individual, eu penso, né? Mas esses medicamentos eles não estão ajudando, né? Muito pelo contrário, né? Com base em todas as melhores evidências científicas acumuladas, não resta mais dúvidas para a comunidade científica de que o tratamento precoce não vai reduzir o número de infectados, não vai reduzir o número de casos graves, não vai reduzir o número de mortes, mas pode trazer problemas, por exemplo, como no caso da cloroquina, né, que causa arritmias cardíacas, né, causa taquicardia. Né, a gente sabe disso, tem acontecido muitas pessoas, né, já em UTIs, isso está sendo descrito pela comunidade médica. A própria azitromicina pode levar a uma alta resistência dos antibióticos, né, em virtude do uso precoce, porque muita gente está tomando o medicamento sem apresentar... Se eu não me engano, a azitromicina é antibacteriana, né? É exatamente isso. É por isso que ela pode levar a alta resistência aos antibióticos, porque as pessoas estão tomando na forma, né, pensando que pode dar um tratamento que tem utilidade como um tratamento precoce, mas as pessoas não têm quadro de infecção nem por fungo nem por bactéria. Então não existe nenhuma plausibilidade, gente, de você usar um antibiótico para evitar uma infecção que você ainda não teve. Por vírus, agora, né? A azitromicina em ambiente hospitalar, ela pode ser útil lá com acompanhamento médico, desde que tenha um quadro de infecção lá no ambiente hospitalar, entendeu? Mas para evitar uma pneumonia ali, algo assim, isso, para usar uma infecção lá, para evitar uma infecção no hospital, uma pneumonia. A infecção hospitalar. Agora, mesmo isso pode trazer riscos no futuro, porque o uso desenfreado por pessoas assim sem quadro de infecção pode levar com que essas bactérias, né, que já adquirem resistência facilmente, fiquem resistentes não só à azitromicina, como à classe de antibióticos que a azitromicina representa. E olha só, essa questão de resistência antibacteriana, junto com o movimento antivacinas, são duas das maiores causas de preocupação da ONU e da Organização Mundial da Saúde, que estão entre as 10 maiores ameaças à saúde pública mundial. 10 maiores ameaças à saúde mundial. Uma delas é o movimento antivacinas e a outra é a resistência das bactérias aos antibióticos. Professor, estamos com o tempo estourando aqui, o senhor também tem que liberar o senhor. Vou emendar algumas coisas que queria que o senhor resumisse. Até que ponto as máscaras são eficazes? Se a transmissão num ônibus é relevante, um ônibus superlotado? Se desinfetar roupas, compra de supermercado, enfim, sapato em casa, se isso tem alguma ligação, porque muita gente ficou paranoica, por exemplo, chegar da rua e sentar no sofá, isso
traz algum risco de infecção. E aí, para a gente finalizar, professor, já sabe de onde surgiu o corona, é a questão do morcego na China mesmo, e se a humanidade corre risco de outras pandemias? Vou pedir para o senhor tentar ser breve, por gentileza. Rapaz, quantas perguntas. Bom, todas as evidências científicas até agora nos levam a acreditar que realmente surgiu, né, de animais, né, do morcego para um pangolim, que é um mamífero lá chinês que eles consomem em mercados lá na China, né, carnes cruas. Então, as evidências até hoje são essas, tá? Não existe nenhuma evidência já praticamente descartada que tenha sido produzida em laboratório. A outra pergunta era com relação às pandemias. Rapaz, do jeito que nós estamos destruindo o meio ambiente, Alexandre, vai ter muito ainda. Com queimadas no Pantanal, com o desmatamento na Amazônia, lá tem vários vírus, bactérias, parasitas que estão vivendo em equilíbrio no ecossistema. Se nós destruímos o ambiente deles, eles vão migrar certamente para zonas rurais e depois para zonas urbanas. Então, eu não me espantaria se daqui a alguns anos a próxima pandemia, né, no caso aí vai ser mundial, comece aqui no país e não em outros países. E aí, com relação à questão de máscara... Junta tudo, questão da máscara em ônibus... Máscara salva vidas. Máscara, distanciamento físico, hábitos de higiene, o isolamento social, salvaram vidas isso aí. Felizmente, o STF deu a prerrogativa dos governadores decidirem, porque salvaram milhares de vidas no país. Isso é cientificamente comprovado. Qualquer local fechado, seja ônibus, academia, restaurante... né? Se você não estiver, mesmo usando máscara, você corre um risco, mas sem usar máscara, se houver aglomeração, é óbvio que o risco vai ser muito grande. Ainda mais dentro de um ônibus com um monte de gente próximo uma da outra, mesmo com o uso de máscaras, né? Nem todas as máscaras protegem na mesma extensão, então existe o risco, sim. Eu não lembro mais do resto. Foi muita coisa. Desinfetar a compra de mercado, isso é válido? Jogar um álcool ali? Eu acho que é muita neurose. Eu, particularmente, não faço isso. Eu acho que eu tenho cuidado, você ter um cuidado maior com o distanciamento físico, né? O distanciamento físico, o uso de máscara, o hábito de higiene e o hábito de lavar as mãos com frequência, esses cuidados são mais importantes. Né? E aí esses outros cuidados assim de tirar os sapatos, de lavar as roupas, os cuidados, eu acho que é um cuidado a mais que é interessante, mas eu penso sempre que pela transmissão, né, pela transmissão mesmo, né? O uso de máscaras, eu acho que ele é mais importante, ele é essencial, mas eu não estou dizendo para as pessoas não fazerem isso, tá? Eu estou dizendo que é um cuidado a mais, mas realmente o distanciamento físico, o uso de máscara, o hábito de higiene ali, o uso do álcool gel, ele é mais importante. Perfeito. Professor, doutor, muito obrigado, professor Dr. Luiz Carlos Dias, professor titular do Departamento de Química da Unicamp, membro aí da sua Academia Brasileira de Ciências, da Ordem Nacional do Mérito Científico, da Força Tarefa da Unicamp. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um bom trabalho, viu? Eu que agradeço, Alexandre, desejo uma boa tarde para você, para todos os telespectadores. Fiquem bem, em paz e em segurança, gente. Maravilha, gente. Quem quiser aí seguir o professor Luiz Carlos Dias no Instagram, ele tá lá, procura lá Luiz Carlos Dias, que você vai acompanhar os vídeos aí, quase todo dia ele publica um videozinho lá quebrando alguma desinformação. Bom, gente, no pique eu vou direto para o plenário da Câmara Municipal, daqui a pouquinho a gente tem a segunda sessão ordinária do ano, nós vamos conversar, a repórter Mariana Dyer está lá com a vereadora Karina Caroline, que integra a Frente Parlamentar de Combate à Covid, o eixo Saúde. A vereadora tem informações importantes aí pra gente. Vamos lá. Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É isso mesmo, a vereadora Karina Caroline, ela é coordenadora do eixo de saúde da frente que está analisando essa situação da Covid em Rio Preto e já propondo muitas coisas aí, não é, vereadora? Vamos conversar com ela então. Ontem, em reunião, a Frente Parlamentar decidiu cobrar da Secretaria de Saúde a lista das pessoas já vacinadas. Qual é o objetivo disso? Boa tarde. O objetivo é trazer transparência. Infelizmente, nós passamos um momento em que a situação está difícil para todo mundo quer ser vacinado, porém, o Ministério da Saúde trouxe para todo o Brasil protocolos de quem seriam e quem serão vacinados e o motivo de serem primeiro. Então, isso é uma questão nacional de que os profissionais da saúde que estão enfrentando essa doença aos seus
10, 11 meses, seriam os primeiros, e isso é uma questão de justiça, a serem vacinados. O que nós propomos é trazer nomes, dados que comprovem que realmente as pessoas que estão recebendo a vacina são profissionais da saúde, são pessoas que estão compondo todo o critério já dado pelo Ministério da Saúde, porque neste momento não é momento de dar jeitinho brasileiro. Nós temos que ter seriedade e temos que ter comprometimento com as pessoas que de direito estão sendo selecionadas para esse primeiro momento de vacinação. Em Rio Preto nós já temos algumas denúncias de pessoas que furaram a fila. Exatamente. E o próprio secretário da Saúde, doutor Aldenis, já encaminhou esses nomes para serem avaliados, analisados pelo MP. Então, para que isso seja evitado, nós propomos, pela frente, que esses nomes sejam incluídos no site que o comitê tem alimentado constantemente. Tudo que é relacionado ao Covid-19, tudo que é feito aqui em São José do Rio Preto, o site está disponível. Então, que ali também seja colocado nomes de uma forma que eles venham ver da melhor maneira para trazer segurança e transparência a toda a população. E também assegurar o próprio serviço que o comitê tem feito. Quero parabenizar a todo o comitê, ao secretário, aos funcionários que fizeram uma estrutura muito importante, uma triagem muito legal, mas que isso aí seja certificado. A transparência, como a senhora falou, desse processo de vacinação é um dos objetivos da Frente Parlamentar, que está atuando em diferentes vertentes. Exatamente. Nós temos outras propostas também que vai estar acontecendo. O objetivo dessa frente, desse eixo, é justamente ter a condição de também compartilhar, de poder levar também o que o Legislativo pensa, contribuir e fazer com que as pessoas que nos procuram também tenham informações importantes e que a gente também possa proporcionar mudanças necessárias. Exemplo dessa, por exemplo, a gente propõe que seja feita transparência nos nomes, nas pessoas sendo vacinadas. Esse é o objetivo da frente. Ok, vereadora, só para terminar, então, na sessão de hoje, segunda sessão ordinária do ano, nós teremos a composição das comissões restantes, 18 comissões permanentes da Casa. Como é que está aí o acordo entre os vereadores? Bom, eu acredito que essa sessão vai ser um pouco mais tranquila. A primeira foi um pouco tumultuada até se encaixar. Mas hoje a gente vai continuar com as votações. Estarei participando de algumas comissões que me interessam, que fazem parte do meu trabalho e contribuir que o plenário esteja numa maneira mais sóbria e também que todos possam compor comissões, que de fato eles possam realizar trabalhos nas suas bandeiras, naquilo que eles estão trabalhando há esses anos, e pretendem trabalhar. Obrigada, vereadora, uma boa sessão. E eu continuo aqui no plenário, daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre a segunda sessão ordinária do ano. Alexandre. Tá certo, Mari, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta lá para o plenário, então, porque, olha só, agora eu já vou emendar aqui com o assessor especial da Secretaria de Saúde, o doutor André Baitello, vai falar um pouquinho com a gente sobre essas denúncias de fura-fila e também esse pedido de vereadores para tornar a lista de vacinados público, até para trazer uma transparência, uma fiscalização maior. O doutor André está aqui no Zoom comigo. Doutor, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem? Ah, legal. Doutor, vamos lá então, no pique que a gente está um pouquinho corrido, é possível tornar a lista pública, doutor, a lista de vacinados? Tem algum impedimento nisso? Olha, nós não recebemos essa solicitação, mas assim, existem sim problemas, porque da mesma forma que a gente não pode divulgar sobre doenças, a gente não, teoricamente, isso pode... pelas questões éticas aí relacionadas, é possível que isso não seja aceito. Pode acontecer isso. Porque isso tem que manter o sigilo da informação, As pessoas podem ser afetadas pela divulgação disso aí. É quase então, um prontuário da pessoa ali, né? Nós vamos ter que ter uma análise aí legal dessa solicitação. Nós estamos sendo muito criteriosos, muito críticos, ou seja, para tomar a vacina tem que apresentar documentação, a lista é emitida pelas clínicas, pelos hospitais, e as pessoas se responsabilizam quando enviam lá as pessoas para serem vacinadas,
Legal. Doutor, como que funciona essa lista? Por exemplo, que nem essa denúncia do fura-fila aí, que o dono da clínica pôs o nome do filho, supostamente, ainda está sendo apurado. Não tem uma checagem da saúde, acredita na lista? Qual que é o procedimento? Não, existe uma checagem, mas as clínicas são responsáveis, porque elas recebem isso, elas são orientadas que só devem vacinar as pessoas que realmente estão na linha de frente. A gente tem uma escassez de vacina ainda, a vacina não está disponível para todo mundo, então os grupos prioritários têm que ser respeitados. Quando a gente suspeita de alguma coisa, tem a confirmação, é enviado para o Ministério Público. Certo. O caso dessa clínica, o que o senhor pode falar? Está confirmado? Não está? Olha, eu não estou sabendo dessa clínica aí, Alexandre, ainda. Mas se houver uma confirmação, ela vai ser responsabilizada e vai para o Ministério Público. Isso pode dar problemas para essas pessoas. Perfeito. O problema que o senhor diz é responder criminalmente por falsa informação? Responder criminalmente. São vários crimes aí quando a pessoa faz aí essa ação aí de furar a fila. Aí, né? Falsidade ideológica. Falsidade, são vários crimes aí que ela pode ser responsabilizada. Perfeito. Doutor, para a gente concluir esse bate-papo aqui, previsão de novas vacinas chegar em Rio Preto, os idosos, acho que os mais ansiosos aí depois do pessoal da saúde, são os idosos, principalmente os mais idosos, 80 anos. Qual que é a previsão? Dá para trabalhar com alguma perspectiva? Olha, nós vacinamos nessas semanas, então vacinamos todos os idosos institucionalizados, de asilos, casas de repouso, são mais de 1.300, já foram vacinados. Estamos terminando essa semana a vacinação dos profissionais de saúde, foram os da linha de frente, agora estão sendo os outros profissionais de saúde, né? E semana que vem começam os idosos com mais de 90 anos na segunda-feira. Essa é a programação do Estado que a gente está acompanhando junto. E aí depois vai descendo a idade, 85, 80, e a gente espera, nesse próximo mês, vacinar aí a maioria dos idosos. Perfeito. Depende da vacina, né, Alexandre? Depende da disponibilidade de vacina. Isso que eu também queria saber. Tem perspectiva de chegar a vacina, doutor? Então, essa informação é extraoficial, mas parece que já entrou no acordo do governo federal com a Oxford para 36 milhões de doses e mais 50 milhões de doses do Coronavac. Ou seja, seriam para o país 86 milhões de doses. Com essa quantidade de doses, a gente consegue vacinar, dar a primeira dose para 77 milhões de pessoas que estão aí enquadradas como grupos prioritários. Aí já dá um fôlego, né? Que, até abril, tal, a gente vai conseguir ter uma vacinação andando bem mais rápido do que está hoje. Doutor, uma dúvida até surgiu ontem na reunião de vereadores da frente. Se, por exemplo, pessoas idosas que não são institucionalizadas, mas são atendidos, por exemplo, a PAI, Associação Renascer, pessoas com deficiência, que são idosos e que, enfim, passam o dia nessas entidades, tem uma previsão desse público? Olha, o que a gente sabe é que todos aí vão, com doenças prévias, né, vão entrar inicialmente no critério de idade. O primeiro critério vai ser a idade. Então, eles devem entrar no critério de idade. De idade, né? Quanto a comorbidades, doenças, por exemplo, pacientes que fazem diálise, pacientes que têm doenças prévias graves, como transplantados, câncer, eles provavelmente vão todos ser vacinados pelo critério de idade. Tá certo, gente. Está aí o doutor André Baitello, assessor especial da saúde, a quem eu agradeço pela entrevista. Se tiver alguma coisa mais para falar, doutor, fica à vontade aí. Olha, a vacinação é realmente a medida mais eficaz. Os estudos mostraram que ela tem uma eficácia, né? E a gente agora espera que, ao longo dessas próximas semanas, com a vacinação, principalmente da população idosa, a gente vai conseguir diminuir os casos de doença grave, das pessoas que precisam de internação e acabam tendo o risco de morrer.
Então, mas é fundamental ainda, Alexandre, entender que isso vai levar meses para acontecer, né? Que nós temos que manter os cuidados aí, principalmente os jovens, de uso de máscara, álcool gel, todos os cuidados que a gente vem falando, e principalmente evitar as aglomerações, né, que a gente continua vendo, né, em festas, em comemorações. Então, isso mantém a doença ativa e num nível alto. Nós estamos com uma doença estabilizada, mas num nível alto, ou seja, nós estamos ainda tendo muitos casos. Sem dúvida. Ou seja, muita gente, mesmo com a vacina aí na nossa porta, muita gente vai acabar tendo problema com essa doença porque continua tendo as contaminações. Então é importante manter os cuidados que a gente sabe que funcionam, que é o uso da máscara, o álcool e principalmente evitar as aglomerações. Doutor, até sobre isso, só uma curiosidade, até citei na abertura do programa, os dados aí colocam apenas 37 casos de ontem para hoje, a gente vinha aí de um histórico de 200, 250, tem alguma explicação ou não foi feito teste? Não, vamos aguardar. Não, foi feito, o teste está sendo feito, não parou nada. Vamos aguardar, vamos ver se... Provavelmente isso é um dado ainda não é confiável. Né? Então nós devemos ter números maiores aí. Pode ser talvez aí só do fim de semana, tudo fechado, talvez, né? Sei lá. Talvez. Enfim. Tá bom, doutor André Baitello, obrigado aí, estamos sempre à disposição para esclarecimentos. Falou, obrigado, Alexandre. Um abraço aí para vocês, para todo mundo, para o público aí que está acompanhando. Maravilha, muito obrigado ao doutor Baitello. E como ele falou, a saúde iniciou aí a terceira etapa de vacinação e a gente tem uma reportagem aí, vamos conferir com a Thaís Machado. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a vacinação de profissionais de saúde no complexo da Swift. A nova etapa contempla os trabalhadores assistenciais ativos de hospitais especializados, serviços de diagnóstico e tratamento, além de equipes de assistência domiciliar. Somente os profissionais com mais de 50 anos e envolvidos no atendimento direto ao paciente ou na realização de exames estão sendo vacinados nessa etapa. Na verdade, hoje a gente começou a incluir os profissionais também que atuam na área de saúde acima de 50 anos, né? Além das listas dos hospitais especializados que a gente começou ontem, então a gente está mantendo hoje hospitais especializados, clínicas e serviços terapêuticos e diagnósticos, que a gente está seguindo as listas que foram enviadas por essas instituições, e incluímos os profissionais acima de 50 anos. O que a gente solicita é que esses profissionais comprovem que são profissionais de saúde e também comprovem que estão ativos. A vacinação gradual dos profissionais de saúde segue orientação do Ministério da Saúde. A gente está fazendo de forma gradativa exatamente para que a gente evite, né, aglomerações. Então a gente está fazendo de uma forma gradativa, elencando os grupos prioritários exatamente pela logística e organização do serviço. A gente não está tendo intercorrências, não. O controle no momento da vacinação e o registro nominal também tem o objetivo de evitar com que pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários recebam a vacina. Por isso que a gente tem feito, né, essa solicitação de que as instituições nos enviem as listas. Porque até, como a gente elencou os grupos prioritários, começamos por trabalhadores Covid, né, depois de emergências, de UTI, né, hospitais gerais, a gente estava elencando prioridades e essas instituições é que se responsabilizaram por assinar que esses profissionais é que realmente estavam na linha de frente. É uma corresponsabilidade, a gente não tem como conhecer todos os profissionais, então a gente está acreditando que eles realmente tenham feito da forma mais ética possível, né? E quem já recebeu a tão esperada dose fala sobre a sensação de proteção em meio à pandemia. Eu trabalho na recepção de exames, né, numa clínica médica, e a sensação é de vitória, né? Por mais que eu tenha medo de agulha, tudo, mas foi uma sensação de vitória. E agradecer todos esses profissionais que estão nos atendendo, assim, com um sorriso no rosto. Até conversei com uma atendente ali, ela falou, tem dias que a gente sai realmente com a cabeça cheia, porque nem todos entendem a nossa função, o nosso papel aqui. Então, assim, eu sou muito agradecida à vacina e a todos que estão trabalhando e se empenhando para poder nos vacinar.
Quem também aproveitou para tomar a vacina nesta terça-feira foi a enfermeira Adelaide, que mandou um recado para aqueles que estão em dúvida sobre a importância da imunização. Claro que deve se imunizar, sim, né? Hoje é o que a gente tem de mais seguro para prevenir essa doença que tem assolado a humanidade. Então é um privilégio a gente ter a vacina em tão pouco tempo, né? Então que todos que estão aí nos grupos que possam vir e também tomar a vacina. Bom, tá, então, gente, e como disse o Dr. André Baitello aí, para quem não estava acompanhando, na próxima semana, a partir de segunda-feira, a saúde começa a convocar ou chamar aí os idosos acima de 90 anos para vacinar, que esse é o público mais sensível aí, é o que está na maior expectativa, além, claro, dos profissionais que atuam na saúde, principalmente os da linha de frente. Bom, daqui a pouquinho, então, 5 horas já agora, vai começar a segunda sessão ordinária. Eu volto para o plenário agora com a Mariana Dyer, porque ela aparece com o Alexandre Zanin, vai usar a tribuna, e ele que é dono de um bar na cidade. É isso, Mari? É isso mesmo, estou aqui com o Alexandre Zanin, que ele está representando a Associação de Bares e Restaurantes de São José do Rio Preto e vai falar sobre o funcionamento dos bares e restaurantes nesta fase laranja que nós estamos e também sobre o decreto do prefeito municipal. O senhor veio então representando a associação, o que o senhor pretende passar aqui para os vereadores? Olha, eu pretendo sensibilizar os vereadores a respeito da nossa imensa dificuldade, né, de sobreviver como empresa, as dificuldades que as famílias nossas e dos nossos funcionários têm passado nesse momento, porque é um momento que vai, a cada semana que passa vai ficando mais grave, né? Então não se trata apenas do decreto atual, mas do conjunto que toda essa pandemia trouxe para a gente aqui. Então a gente precisa trabalhar, né, de forma segura, de forma respeitosa, seguindo os protocolos, mas a gente precisa trabalhar e a gente precisa que os nossos políticos, né, que os nossos governantes entendam essa necessidade. Os bares são os mais prejudicados neste momento, né? O que vocês esperam nos próximos dias? Olha, o setor de bares e restaurantes, assim como o setor cultural, né, o setor de eventos, são os setores que mais sofreram na pandemia, né? Ficamos sem faturamento, ficamos sem renda, ficamos sem salários, ficamos bastante comprometidos, aumentamos demais o nosso grau de endividamento, não tivemos acesso a créditos, então é uma situação que ficou insustentável, né? A gente entende a pandemia, não somos negacionistas, né? Mas a gente entende que a gente precisa trabalhar e pode trabalhar com segurança. Muito obrigada, até mais. Então vocês acompanham a fala do Alexandre Zanin daqui a pouquinho na Tribuna Livre, aqui durante a segunda sessão ordinária da Câmara de Rio Preto. Alexandre. Mari, se tiver mais algum vereador aí, alguém quiser falar, ou se já for começar a sessão, fica à vontade para me chamar aqui. Se tiver ali, pode jogar a imagem lá do plenário para a gente dar uma olhada, Fernando. Se tiver mais algum vereador, já tem bastante gente ali, imagino que daqui a pouquinho vai começar. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir a previsão do tempo com o professor Zé Mário de Andrade, 2 minutinhos, a gente volta para ver se tem vereador querendo falar ou se a sessão já vai começar. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Terça-feira, 2 de fevereiro, em São José do Rio Preto. Às 11 horas da manhã, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 29 graus. Umidade relativa do ar em 45% e ventos do quadrante nordeste com velocidade de 11 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde de hoje a temperatura máxima de 35 graus. No período da tarde, o ar permanecerá seco, com a umidade mínima inferior ao ideal de 60%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas, houve chuvas com volume médio acumulado de 11 milímetros, correspondentes a 11 litros de água por metro quadrado.
a meteorologia não prevê a possibilidade de chuvas significativas para o dia de hoje. Para amanhã, quarta-feira, a temperatura máxima poderá atingir cerca de 34 graus, com muito calor na nossa cidade. E há expectativas de chuvas, com volume médio acumulado de 2 milímetros, correspondentes a 2 litros de água por metro quadrado. No período da tarde, o ar permanecerá seco, com a umidade mínima inferior ao ideal de 60%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A qualidade do ar poderá se reduzir a um nível moderado, com poucas irritações ao sistema respiratório humano. O sol nascerá às 6 horas e deverá se pôr por volta das 19 horas, perfazendo um período de mais de 13 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos, prejudiciais à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a exposição prolongada ao sol, evitar a realização de esforços físicos pesados ao ar livre e principalmente evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 225 mil pessoas e que diariamente leva a óbito cerca de mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Bom, tá, então, gente, o Zé Mário, e assim a gente encerra o informativo coronavírus desta terça-feira. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, do controle mestre Fernando César, o GC do Renato Foch e a operação do áudio do Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reexibido logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde com mais informações para você. Hoje, 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá, aquela que na virada do ano todo mundo dá 7 pulinhos em sua homenagem, mas nós vamos direto para a sessão. Amanhã eu trago a música da Iemanjá, hoje não deu tempo. Vai lá.